Bom, há pouco mais de um ano, no dia 8 de janeiro, manifestantes invadiram a Praça dos Três Poderes em Brasília e depredaram instalações do Congresso e do Supremo. Delitos de natureza semelhante, porém cometidos pela esquerda, jamais tiveram uma punição sequer parecida com a recebida por esse grupo. Nós vamos lembrar aqui, agora, manifestações ocorridas nos últimos anos e que terminaram em quebra-quebra de espaços públicos e confrontos com a polícia, mas cujos autores saíram impunes ou com penas muito inferiores à dos manifestantes do dia 8 de janeiro. A segurança foi pega de surpresa. Os manifestantes chegaram de uma vez, viraram um carro e começaram a atirar paus, cadeira, cones, pedras contra os seguranças. 20 homens da Polícia Legislativa não foram suficientes. Os manifestantes arrancaram plantas, arremessaram até paralelepípedos. Ensanguentado, este segurança tentou se proteger atrás da roda do carro, que foi virado várias vezes e destruído a pauladas. Tamanha a fúria dos manifestantes. Um deles partiu para cima com um cone na mão e bateu na cabeça de um segurança. Um pedaço de meio fio foi lançado contra a porta de vidro e a multidão enfurecida invadiu o prédio da Câmara, obedecendo ao comando do movimento. Entre os manifestantes de vários estados do país, adolescentes, velhos, esta mulher usou um pedaço de viga de cimento para quebrar os terminais de computador que encontrou pela frente. Alguns manifestantes dispararam sinalizadores em direção aos policiais e fizeram contagem regressiva para invadir. Foi o momento mais tenso do protesto. Alguns manifestantes quebraram vidros e tentaram incendiar o prédio. O batalhão de choque dispersou o grupo, mas não chegou a tempo de evitar o vandalismo. Os manifestantes derrubam as barricadas aqui de proteção do Palácio do Planalto. A polícia reage com um spray de pimenta. Os manifestantes partem para cima dos policiais com pedaços de pau, de canos e pedras. A gente pode perceber que continua voando pau. De acordo com a Polícia Militar, 22 ficaram feridos. O protesto em Brasília contra o presidente Michel Temer terminou em vandalismo. Um grupo de pessoas usando máscaras no rosto promoveu um quebra-quebra em meio à manifestação. Eles destruíram persianas e vidraças de pelo menos 5 ministérios, entre eles o da Integração Nacional, o do Trabalho e o da Agricultura. Observe essa imagem. Esses dois homens estão colocando fogo em um dos prédios da esplanada dos ministérios. Manifestantes acabaram provocando quebra-quebra numa das entradas principais do Congresso e entraram em confronto com a Polícia Legislativa. Bom, Ana, a internet não perdoa. A gente teve de ouvir do presidente Lula que movimentos de esquerda nunca invadiram as sedes dos três poderes, né? Chama atenção sempre ali os termos que são usados, né? Sempre manifestantes, protestos. Eu não ouvi nenhuma vez terroristas, não sei se alguém ouviu aqui. Também não. Golpistas também não ouvi. Mas para quem chama os terroristas do Hamas de combatentes, vai esperar o quê? Né? É o que estávamos falando no assunto passado, né? São medidas diferentes para quem pertence a espectros diferentes, espectros político-ideológicos diferentes. Isso é muito óbvio, isso é muito claro. Imaginem vocês se o filho do presidente Bolsonaro ou o filho de alguém ligado ao presidente Bolsonaro, se hoje estivéssemos vendo um vídeo do filho, a esposa e o neto cobertos de marcas de grife, relógio de R$1 milhão, a imprensa estaria em pé de guerra. No entanto, não é isso que acontece. Mulheres, homossexuais, negros da ala da direita, existe sim direita e esquerda, não adianta querer fugir. Não tem isso de direita e esquerda. Tem sim. Tem sim, o que você defende como projeto de nação, projetos sociais, projetos econômicos, liberdade de expressão, de imprensa, tudo isso, todas essas categorias pertencem a um espectro político, se é da direita ou da esquerda. E o que nós vimos é que até as pessoas que defendem
os pontos do espectro da direita, mesmo sendo negros, mulheres, homossexuais, esses podem ser aí cancelados, terem suas reputações assassinadas na internet, virtualmente, não tem problema. Não tem problema. Puxando aqui, enquanto passávamos, né, essas cenas históricas, eu estava puxando aqui exatamente o que a Justiça decidiu na morte do cinegrafista da Band, o Santiago Andrade, de 49 anos. E aí puxei duas notícias, uma de junho do ano passado, que dizia que após quase 10 anos, a Justiça do Rio estava marcando o júri popular dos réus, que foi marcado, então, para dezembro do ano passado. E aí, em dezembro, 12 de dezembro do ano passado, a Justiça absolveu um dos réus e condenou o outro por morte do cinegrafista da Band, e o outro foi condenado a 12 anos de prisão com regime inicialmente fechado. 12 anos de prisão. 12. Por causa daquela violência toda que nós vimos nas ruas, depredação de prédios públicos, privados, que acabou causando a morte de um cinegrafista da Band, e o réu foi condenado a 12 anos de prisão. E nós estamos diante de pessoas condenadas a 16, 17 anos de prisão, sem nenhuma corte acima dessas pessoas para recursos, sem o poder de discutir, advogados que não têm acesso aos autos, que sequer têm acesso às palavras para argumentar com juízes, pessoas que se esconderam dentro exatamente de prédios públicos, se esconderam de uma baderna. Ou seja, Paula, o Brasil precisa, em algum momento, o Congresso principalmente precisa retomar o seu protagonismo e retomar o império das leis no Brasil, das leis, porque hoje, infelizmente, estamos sob o império dos homens, e homens narcisistas. Bom, a gente repercutiu aqui, fizemos uma retrospectiva das invasões do vandalismo da esquerda em Brasília. Agora vale a gente exibir também o que disse o presidente Lula, aliás, o que ele não disse sobre essas invasões. E nunca vocês leram alguma notícia de algum partido de esquerda, de algum movimento de esquerda, invadisse o Congresso Nacional, a Suprema Corte e o Palácio do Planalto. Não tem precedente na história do nosso país. Alô, Alexandre de Moraes, hein, Augusto? Vai para o inquérito da fake news, aí a gente já... Pode mandar direto. Na continuação do vídeo, nós vamos exibir aqui apareceu a dupla Lula, o Lula com o chefe da invasão.